Igor, Michko, you guys are amazing. The whole country, we just love it here. And we can't wait for everyone to see the movie. I was watching you, and I've often, my whole career, because I studied journalism, I actually did a degree to be a journalist. Neither of these guys have a journalism degree, I guarantee it. Ih, será que pegou mal? You're winging it. And that's why it's good. Sorry, go on. People say to me all the time, who's the best interview you ever did? My theory is the best interviewers are the best listeners. And I want, if you guys watching this thing, watch back the footage of these two listening to Ryan, because you are so locked in, you're not thinking about what your next question is. Ué, You're just totally listening and taking it in. So I just want to say congrats, because from my point of view, I think you guys, that's why you're the most popular, that's why you're the most successful. So keep I doing it. literally was going to finish with that, not nearly as eloquent as him, but I do see why this is the biggest podcast in the solar system. Is it what we were told? por quê? Tu prefere no bumbum? Yes. It's it is. It's built on this, right? Friendship and love, and you get to have fun still. You get to like express yourself. No, it's really, really nice. I'm glad we got to do it. We only did one podcast. Obrigado. Yeah. This. Obrigado de O verdade. Wolverine eu dei tipo, vou fazer eu chorar. Que isso, de Não vou verdade. chorar. Muito obrigado, Tá gente. Ah, não para de estudar não, tá, menino? Ou para. Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. Recanto do guerreiro. Macho Geek? Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Para tudo. Pois ninguém menos que Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão no Brasil para promover Deadpool e Wolverine. Esse filme que promete ser um divisor de águas para o futuro da Marvel. Será que o MCU será salvo finalmente? Enfim, como é que tá o seu hype para esse filme? Já chega aqui nesse vídeo comentando a sua opinião. Mas essas duas figuras, que diga-se de passagem, são muito queridas pelos nerdolas, estão no Brasil e também geraram alguma polêmica com a sua presença ao participar de um podcast controverso. A gente pode usar esse termo aqui, que é o podcast Podpah. E antes da gente falar sobre nerdice, heróizinho, bonequinho, eu vou contextualizar vocês a respeito das polêmicas do Podpah, que é um podcast bem divisivo, digamos assim. O Podpah tem um lado declarado na chamada guerra cultural, e esse lado é bem óbvio, como vocês já podem imaginar, e quem nega pra você que existe guerra cultural ou é um completo tapado, um imbecil, ou uma pessoa que está em um dos lados dessa guerra, principalmente no lado lacrola dessa disputa. E essas polêmicas já deixaram aí o mítico Pistola comentando sobre as reclamações das pessoas e também da zoeira que estão fazendo na internet, falando que eles não estudam os convidados que eles recebem, que eles não estão preparados ali para tocar o podcast e tudo mais. Fico às vezes triste e puto porque eu vejo um esforço muito grande da galera em colocar a gente como os imbecis. Vai tomar no cu, mano. Quem é você, mano? Um cabeludo cheirando a cu, certeza, no escuro. Olhando, ai, esse cara é burro, que burro. Ai. Pega o corte, manda pra geral, vão se fuder. Se você tem alguma dúvida de que o Podpah tem um lado nessa história, é só você ver as opiniões que eles têm a respeito de bilionários, por exemplo. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Ai, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, Não vocês é são bom. burro demais. Ai, eu canso. Esses assuntos... Mas é você os que tem mais me dinheiro, cansam. irmão. Por que você tá falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Meu Deus. Pois é, e assim, é o tipo de opinião mais rasa e imbecil possível, né? É uma coisa completamente surreal, né? E eles também falaram a respeito de liberdade de expressão. Foi uma coisa engraçada porque eles não têm conhecimento nenhum sobre essas questões complexas que eles querem debater nesse podcast. O que estão falando? Nossa, a liberdade. É muito maluco. Quando você vai ver a liberdade de expressão que eles querem, é sempre alguém sendo racista, alguém sendo misógino, alguém sendo homofóbico. Aí eles falam assim... não temos liberdade para matar as outras pessoas. Que tristeza, mano. Porque, caramba, qual que é a liberdade que eles querem? É tipo isso. Liberdade de expressão significa se expressar, significa falar e não cometer atos. Tudo isso já mostra pra vocês de que lado eles estão na guerra cultural. Eles estão a favor, obviamente, dessa galera cheirosa, né? Da galera do arco-íris, do amor, da democracia. Mas eles também são muito criticados por não estudarem
os convidados que eles recebem e não serem capazes até de fazer uma entrevista ali mais informativa sobre a carreira das pessoas que estão lá. E essa polêmica ficou mais escancarada recentemente após um trecho do podcast com o Chá e a Dani Calabresa, onde a Dani Calabresa pergunta se assistiram o filme e o Mítico e o Igão falam que não assistiram o filme, e isso viralizou, deles meio que pagando um mico ali e tal. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver Thor, A gente não né? vai com frequência. Nossa, acho que faz tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o você. brasileiro. Mas tirando a saia justa, mas vocês aproveitam e assistem a minha peça. E tem esse comentário também na participação do Wagner Moura no podcast deles, que também viralizou. Essa pessoa botou um print de um comentário no Twitter que tem 150 mil curtidas. E esse comentário diz o seguinte: meninos, vocês recebem nesse programa os maiores atores brasileiros, mas não assistem os filmes aos quais eles se referem. Meninos, vocês têm que assistir mais filmes brasileiros. Assim, eu nem recomendo assistir mais filmes brasileiros, eu recomendo assistir filmes no geral, obviamente, mas também se informar, se inteirar sobre o convidado que você está recebendo, né? Se eles estão recebendo Wagner Moura, eles têm que estudar a carreira, conhecer os filmes que ele já trabalhou, né? Enfim, toda essa polêmica que eu tô mostrando pra vocês é importante, só pra mostrar pra vocês qual é o tipo de conteúdo do Podpah, e o público, obviamente, a gente não tá falando de um canal nerd, nem de um canal de cinema, de cultura pop, nem nada do tipo. Isso aqui é só um indicativo de qual tipo de público a Marvel e a Disney querem atingir com esse tipo de marketing. E agora onde a gente chega em Deadpool e Wolverine. Bem, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman estão fazendo publicações nas redes sociais, divulgando o filme e também tendo um carinho especial com o Brasil. Isso está bem interessante. O Ryan Reynolds publicou imagens aqui da sua presença e falou o seguinte: essa é minha segunda viagem ao Brasil. Se você tiver oportunidade, visite este país, não espere. Não é apenas um lugar, é um sentimento. Obrigado à equipe local que não apenas fez essa viagem sobre o nosso incrível filme, mas também nos deu tempo para vivenciar um pouco do que o Rio tem a oferecer. Obrigado. Cara, legal, viu? Uma pessoa de fora, um artista assim famoso, né? Convidando as pessoas a conhecerem o Rio de Janeiro, o Brasil. É legal enquanto a gente aqui passa por sérios problemas. Mas, enfim. E tem imagens aqui das participações que ele fez aqui em eventos promocionais. Ele tem imagens aqui com o Porchat. Então, o Podpah não deve ser o único programa que ele vai ter conteúdo. Tem aqui também uma imagem com o Júlio Cossiello. Deve ser outro programa também que eles devem fazer. Outro tipo de propaganda aí, promocional pro filme. E temos também ele no Maracanã aqui, imagens. Tem essa imagem aqui que é com certeza uma junket de outro grupo, não sei, né? Não vai ser apenas no Podpah que eles vão estar divulgando esse filme. O Hugh Jackman também foi às redes sociais. Ele publicou esse vídeo aqui deles dois no Maraca, né? Isso aqui tá bem engraçado. E eles se encontraram com dois jogadores, né? Não apenas o Hugh Jackman, mas ele, o Ryan Reynolds e outras pessoas ligadas ao elenco. Tem um diretor também do filme junto com eles. E eles estão ali. Olha lá, ó. E o Ryan Reynolds fala: é como ser a Beyoncé ou a Taylor Swift. Ele citando Taylor Swift, ele já tá gerando hype, uma expectativa certa pra esse filme. Você que é fã de Deadpool tá sabendo que há aí rumor de que a Taylor Swift vai estar no filme como uma versão do Deadpool e tal. Enfim, isso aqui ele tava falando já tá gerando um hype pra galera, né? E o Hugh Jackman postou outras coisas também dessa presença dele no Rio de Janeiro e no Maracanã. A gente tem imagem dele aqui, ó, no gol, e tem ele chutando aqui, ó, fazendo também um gol, e tem o Aemond Targaryen lá no fundo. Não, o Aemond não, é o Pedro, tá? Só pra ficar claro, é o Pedro e Davi Luiz, dois jogadores do Flamengo, saudações rubro-negras aí, diga-se de passagem. Mas o Hugh Jackman, ele também fez uma declaração no Rio de Janeiro já durante a participação dele no podcast, publicou outra imagem aqui, como vocês podem ver. Enfim, os dois parecem realmente gostar muito da estadia que estão tendo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E vamos agora falando sobre a polêmica. O Podpah é um podcast sendo bastante criticado nos últimos dias, tem gerado polêmica, inclusive os apresentadores aí, o Igão e o Mítico, responderam já, mas enfim, esse não é o foco aqui do canal, mas se você tá ligado, né, no que acontece aí na internet, você tá sabendo das críticas que eles vêm sofrendo. Foi muito legal do Hugh Jackman e do Ryan Reynolds elogiarem o podcast no meio dessas críticas que eles estão sofrendo. Eu acho que com certeza foi um baita reforço que eles tiveram, né, no meio dessa discussão, mas eu acho que esse comentário aqui é mais interessante e vai além. Vamos ver aqui, o próprio Podpah, como vocês podem ver, divulgou esse trecho. Vamos ver o que disseram aqui Hugh Jackman e Ryan Reynolds sobre o podcast Podpah. Vamos lá. Igor, Michko, you guys are amazing. The whole country
We just love it here, and we can't wait for everyone to see the movie. I was watching you, and I've often, my whole career, because I studied journalism, I actually did a degree to be a journalist. Neither of these guys have a journalism degree, I guarantee it. You're winging it, and that's why it's good. Sorry, go on. People say to me all the time, who's the best interview you ever did? My theory is the best interviewers are the best listeners, and I want, if you guys watching this thing, watch back the footage of these two listening to Ryan, because you are so locked in, you're not thinking about what your next question is, you're just totally listening and taking it in. So I just want to say congrats, because from my point of view, I think you guys, that's why you're the most popular, that's why you're the most successful. I literally was going to finish with that, not nearly as eloquent as him, but I do see why this is the biggest podcast in the solar system, is it what we were told? Aí, melhor podcast forçaram a barra, né? E eu nem tô falando do Flow, não, tá ok? O melhor podcast não é o Flow, nem o Inteligência Limitada. O melhor podcast chama-se Programa do Cross. O Crozão tá mandando demais, tá voando. Parabéns, inclusive, aí. E se inscrevam no canal do Cross. It's built on this, right? Friendship and love, and you get to have fun still, but you get to like express yourself. No, it's really, really nice. I'm glad we got to do it. We only did one podcast. Obrigado. Obrigado de verdade. O Wolverine e o Deadpool fazer eu chorar. Que isso, de verdade. Vou chorar. Muito obrigado, gente. Cara, eu achei muito da hora isso. E é claro que, assim, isso serviu como uma propaganda do Podpah, mas o comentário eu achei mais interessante ainda a parte que eles falam sobre jornalismo. Querendo ou não, foi uma alfinetada ao jornalismo tradicional. O formato de podcast, você gostando ou não do Podpah, ele é um formato que foge do formato mainstream. Eles estão indo num podcast e que não é uma entrevista formal, ao menos não deveria ser, ainda que isso aqui tenha realmente muita cara de ser algo formal e algo combinado. Mas fica valendo uma alfinetada ao jornalismo tradicional. Quando o Ryan Reynolds fala, olha, eles não são formados aqui em jornalismo, estão sendo intuitivos, é por isso que tá sendo muito bom e tal. Então, foi uma crítica ao jornalismo mainstream no final das contas, e eu concordo nesse sentido completamente. E isso tá gerando muita polêmica e muitas críticas. Obviamente que o público do Podpah não é o público-alvo para esse tipo de filme. O público do Podpah não é o público nerdola. Há um problema hoje dentro desse mercado nerd, desse mercado gamer, que tá preocupado em agradar outros tipos de público. Isso é um erro, porque o público-alvo está pistola com a Marvel, com a Xbox, com o PlayStation. Você vê que hoje os nerdolas, em sua maioria, estão insatisfeitos. E pra mim foi um erro estratégico da Disney e da Marvel ter feito isso. Não que eles não devessem ir no Podpah. Eu concordo 100%. Eu acho que sim, a gente tem que deixar as paixões de lado nesse momento, né? Ainda que eu tenha críticas ao Podpah, inclusive nem é segredo, eu publiquei no Twitter aqui um meme que repercutiu bastante, que foi esse aqui do Trump, né? Os 5 minutos ouvindo o Podpah, e teve 13 mil curtidas pra vocês verem o tamanho da rejeição que o Podpah tem. Mas eu entendo o pensamento, tá? Da Disney e da Marvel de, olha, vamos tentar conquistar públicos diferentes para levar mais pessoas ao cinema. Mas antes de pensar nisso, você tem que fazer o dever de casa. Você tem que agradar a sua base principal de consumidores, que não é o que eles fizeram. Cara, é impossível, né? Você ter o Deadpool e o Wolverine, digamos assim, no Brasil e não ter esses atores falando com o público-alvo, com programas que tenham o seu nicho específico. Então, se eles vieram no Brasil e participaram do Podpah, eles tinham que ter feito um programa com um E-Nerd, ou seja lá, com um Jovem Nerd, com Omelete, esse tipo de canais. Vamos ver se isso vai sair daqui pra frente. Mas pra mim, uma bola fora se isso não aconteceu. Até agora, não houve esse tipo de confirmação. Eu particularmente, não vi, tá? Posso estar errado. Se eu tiver errado, comente aqui nesse vídeo aonde eles participaram, de qual canal nerd. E no final das contas, o que mais repercutiu foi o E-Nerd, que é o maior canal de cultura pop do mundo, né? E no Brasil aqui é disparado. Então, cara, se eles estão no Brasil, eu acho que pra vender o filme, do ponto de vista comercial, eles teriam que ir no E-Nerd pra garantir o seu público-alvo. É esse que é o ponto. Tudo bem, vai no Podpah, vai no programa do Porchat, vai aonde você quiser, velho, pra tentar levar mais pessoas ao cinema, mas não é tão garantido que o público do E-Nerd já vai assistir o Deadpool Wolverine. E eu falo isso por experiência própria, tá? Você vai nos vídeos do E-Nerd, você vai nos meus vídeos, sempre que eu falo de filme da Marvel, até desse filme, vai ter gente falando que, olha, eu boicoto, eu não gosto, eu estou insatisfeito, pra mim a Marvel já era. Esse tipo de comentário que você tem dentro do público-alvo. A Marvel precisa cativar o seu público. Isso representa tudo o que tá de errado
errado na cultura pop que a gente critica. O próprio Peter viu essa manifestação, viu muita gente no Twitter falando, vi gente reclamando do Podpah tá recebendo eles, e muita gente mencionando o Ei Nerd, falando que eles deveriam ter ido lá no Ei Nerd e tal. E o próprio Peter foi lá no Twitter e falou aqui o seguinte, ó, galera, sobre essa discussão do Podpah receber Hugh Jackman e Ryan Reynolds e não eu. Eu tô mais feliz pelo Igão e Mítico e feliz que os atores virão ao Brasil. Podpah atinge milhares de pessoas e a entrevista vai ser legal sim. Discussão boba essa. Eu já entrevistei no canal vários atores internacionais, incluindo o Ryan Reynolds. Tem espaço pra todos, tamo junto. Mano, é esse tipo de postura que faz o Peter ser fantástico acima da média, né? Inclusive, deixa eu colocar meu like aqui, vou retweetar. E é como eu disse pra vocês, não é um problema, cara, os caras irem no Podpah, eles têm que ir mesmo. Tem que promover o filme, eles estão aqui pra divulgar o filme. Eu só acho errado porque a sensação que eu tenho da Disney, dos estúdios de uma forma geral, é que eles acham que, olha, o público do Ei Nerd a gente já tem, e vocês não têm. Acreditem em mim. É difícil eu fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque o que eu mais tenho é a gente nos comentários marretando os filmes da Marvel, marretando o MCU, falando que já desistiu, que não vê mais, que não tem mais salvação. Então, cara, mas como o Peter falou aqui, eu não achei a participação do Ryan Reynolds e do Hugh Jackman ruim no Podpah. Eles tiveram algumas revelações interessantes ali, foi uma participação bem curta, não foi aquela participação de horas, eles ficaram cerca de meia hora ali batendo papo com os caras, também os caras têm uma agenda realmente pra cumprir, né, eu entendo completamente. Surgiram umas tirinhas como essa, por exemplo, aqui, que eu achei interessante, o Ryan Reynolds falando o seguinte, estamos mostrando apenas 37 minutos do filme nos eventos, porque o resto do filme tem as maiores surpresas que já pude imaginar na minha vida. E a reação do Hugh Jackman aqui embaixo, né? Então, esse filme tem que ser isso. Ele tem que ser um divisor de águas. Esse filme precisa ser um mega evento pra Marvel e pro gênero de super-heróis pelo momento que a gente tá vivendo. Que isso fique claro. Que fique claro também já pros cinéfilos pseudo-cult, que eu já falei, né? Aqui, se tem uma coisa que eu odeio, é essa galerinha aí que se acha a última bolacha do pacote, né? Os intelectuais, inteligentões e tal, que daqui a pouco alguém não gosta do filme, eles vêm falar que, olha, você que foi com expectativa muito alta assistir o filme. Pô, mano, você tá louco? Todo o filme da Marvel, basicamente é isso, né? Os caras vendem, olha, um baita de um filme, vocês não podem perder, que vai ter participação disso, daquilo, vai ter um monte de coisa. Então, se não entregarem nesse filme do Deadpool, pelo menos 70% do que estão prometendo aí, que são os crossovers animais e referências gigantescas, etc., vai decepcionar a galera. É claro que, tipo assim, pra mim já tá meio caminho andado com o Hugh Jackman ali. Se eles entregarem tudo que a gente quer ver com o Wolverine, que é o traje amarelo, que é a máscara, que é ele realmente ficando assim a maior parte do filme, eu acho que os nerdolas já vão ficar satisfeitos. Mas tem que estar no filme. Não vem com esse papinho de que a expectativa de você que é muito alta, que é o que eles usaram pra defender e passar pano pra Marvel muito tempo. Enfim, eu odeio cinéfilo, cara, surreal. Falando da participação no Podpah ainda também, tem alguns cortes que eu achei interessante, e o que eu achei mais interessante foi falando exatamente sobre o uniforme amarelo do Wolverine. É o diferencial agora que a gente tem, né? Era essa abordagem que faltava do Hugh Jackman no cinema, ele tá trazendo agora, que é essa versão mais clássica, mais próxima dos quadrinhos do personagem, que é o que todo mundo queria ver. E tem um detalhe importante que eles revelaram nesse podcast que eu acho que vale ressaltar, que a ideia disso foi do Ryan Reynolds. E assim, o Ryan Reynolds muitas vezes ele é atacado por muito nerdola e eu não entendo porque, sinceramente, porque eu não sei dos pontos de vista políticos do Ryan Reynolds, o que ele defende, e pouco me importa isso. A minha visão é que eu quero saber a parte profissional do cara, como ele é nas telas, o que ele defende nas telas como arte, e ele sempre foi muito nerdola nesse aspecto. Os filmes do Deadpool eles fazem muito sucesso justamente porque o Ryan Reynolds tem uma preocupação especial em agradar o fã, cara. Eu não sou muito fã do Deadpool dos quadrinhos, beleza? Que fique claro, mas ele tenta agradar o fã do Deadpool nos quadrinhos, mas o fã da Marvel também, o nerdola de uma forma geral, ele traz referências, ele é muito próximo do autor do Deadpool, inclusive tem brincadeira também no trailer com o Rob Liefeld, eles estão próximos, digamos assim, o Rob Liefeld também tá ajudando na divulgação do filme, então, cara, o Ryan Reynolds é muito mais nerdola que o Hugh Jackman. Mas muito mais. Ele se preocupa muito mais em trazer conteúdo nerdolístico nos filmes do que o Hugh Jackman. Isso é claro, é óbvio. E eu sou fã do Ryan Reynolds por causa disso, que fique claro também. É óbvio que o Hugh Jackman tá numa prateleira acima pra mim, mas com certeza o Ryan Reynolds é uma mente importante e tá comprovado agora. O próprio Hugh Jackman fala que quem deu a ideia foi o Ryan Reynolds e ele agora não consegue pensar de outra forma e atuar de outra forma. Vamos assistir agora esse cortezinho então aqui
do Podpah, onde ele fala sobre isso, ó. Quero fazer Wolverine com traje amarelo. Novos filmes do Wolverine a caminho. Vamos ver aqui pra ver o que diz o Hugh Jackman a respeito dessa nova faceta do personagem. Pergunta pros fãs, já que você voltou, colocou o traje amarelo, você vai dar uma continuidade, vai aparecer de novo? Porque eu imagino que os fãs estão... Tá, e agora? Foi só uma aparição? Ou vai ter uma... Como é que vai ser esse futuro aí, vai? Não sei. Ó. Olha, não sei. Mas a sua intuição, você falou que você quer seguir sua intuição agora. O que sua intuição diz? Olha, Cuidado, cuidado, isso é uma armadilha. Não morde a isca. olha, se acontecer, eu acho que eu vou estar de amarelo de novo. Eu não consigo mais imaginar fazer o Wolverine com outro traje. E foi ideia do Ryan. Quando eu liguei pro Ryan, eu falei, quero fazer de novo. Ele falou, então vai de azul e amarelo. Falei, na minha cabeça eu pensei, não sei se vai funcionar, mas bora tentar. E agora eu não consigo nem imaginar de outro jeito. Cara, isso foi fantástico. Todo mundo que acompanha sabe que o Hugh Jackman tinha resistência a isso, tanto que ele nunca apareceu com o traje clássico do Wolverine em nenhum filme. E o cara já participou de 300 filmes dos X-Men e nunca se preocupou com isso. E é graças ao Ryan Reynolds que agora ele virou a chavinha do Hugh Jackman. O Hugh Jackman pensou, cara, pô, realmente tava na cara dele isso, velho. Tava na cara do Hugh Jackman que ele tinha que fazer isso. E tá aí agora, ele mesmo sabe e ele comprou a ideia e agora quer fazer isso mais vezes. Mano, parabéns ao Ryan Reynolds por essa visão. Cara, o cara é nerdola. Você pode não gostar do cara, pode xingar o cara por qualquer outra razão, mas nesse sentido o Ryan Reynolds é 10/10. Vamos ver o que o Ryan Reynolds disse a respeito disso aqui. Vamos imaginar lá. De outro jeito. E foi isso aqui que eu tava quase fazendo uma pegadinha em que eu ia chegar no meu traje animal e ele ia estar, tipo, numa versão do Wolverine mais terrível, barata, simples, assim. Tipo numa Olimpíadas do Inverno, sabe? Aqueles uniformes. Mas o traje dele foi melhor que o meu, cara. Quando ele entrou no set com aquele traje, toda a equipe ficou em silêncio. Sabe, eu nunca vi isso. A equipe faz muitos filmes e todo mundo ficou em silêncio. Ficaram abismados quando ele entrou com aquele traje amarelo. Foi loucura. Ele é muito Cara, assim, eu fiquei arrepiado aqui, mano, na boa. Se eu tivesse lá no meio dessa equipe, eu também ficaria todo arrepiado de ver ali, pessoalmente, em carne e osso, o Hugh Jackman vestido de Wolverine, mano. Isso aqui é fantástico. Era algo que simplesmente tinha que acontecer e é um sonho dos nerdolas se realizando. Isso aqui, obviamente. E graças ao Ryan Reynolds. Então, pô, parabéns aí, Ryan Reynolds. E parabéns ao Hugh Jackman por ter abraçado agora, de fato, o lado clássico do Wolverine. E vamos ver como isso vai ser mostrado agora no filme, né? Nossa, torço para que ele esteja de máscara no filme e que chorem os pseudocults aí. Ai, não pode usar máscara que vai atrapalhar a atuação. Ah, mano, vamos... É claro também que essa é apenas a minha opinião, quero saber a de vocês. O que vocês acharam de toda essa polêmica do Deadpool e Wolverine no Podpah? O que vocês acham aí desse podcast? Vocês acham que eles deveriam ter ido também em podcasts ou canais nerds como o Ei Nerd, que é o maior canal nerd do mundo? E como é que tá o hype de vocês pra Deadpool e Wolverine? Vocês pretendem assistir o filme nos cinemas ou vocês já desistiram da Marvel? Comenta aqui a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.